Se você tem medo do chamado, assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que vai mudar a sua história. Em diversas passagens bíblicas nós vamos ver que nós devemos testemunhar para que outras vidas sejam edificadas. E através desse vídeo é o que eu quero transmitir a você, o meu testemunho, para que possa te impulsionar, te fazer avançar a viver o chamado de Deus. Aos 19 anos, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Casei aos 25 e aos 25 ainda, eu tomei a melhor decisão da minha vida de me batizar aos 25 anos. Dia 24 de novembro de 2013. Eu me batizei com o pastor Alcimar, da Brasil para Cristo do Carreteiro. E por lá eu congreguei por 3 anos. Foi até que Deus me tirou aqui do Rio de Janeiro para trabalhar. E eu viajei durante quase 3 anos fora do estado. Então, pela passagem no Mato Grosso do Sul, conhecemos uma cidade chamada Carapó. E lá eu cheguei com 2 amigos, 2 irmãos na fé. Chegando lá, Deus nos direcionou para conhecer esse ministério, o ministério de Canaã, da pastora Vera Lúcia. Foi quando chegamos naquela igreja. Algumas pessoas relataram que Deus já havia falado que enviaria pessoas de fora para trabalhar naquela obra. E o nosso irmão Tiago, ele teve um sonho que confirmava tudo isso. E aquela igreja havia sido aberta apenas 3 meses. Então foi que a pastora Vera nos convidou para estar trabalhando naquela obra. Só que eu ainda muito resistente por eu estar congregando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil para Cristo, o pastor Alcimar, eu não queria trabalhar naquela obra. Então eu resisti o chamado de fazer aquilo que o Senhor estava nos dando um direcionamento para fazer. Foi quando, após muita resistência, após 1 a 2 cultos que se passaram, o Senhor, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me tomou de tal maneira. E o Senhor começou a falar ao meu coração, me cobrando por que eu não estava fazendo aquilo que o Espírito Santo estava me direcionando. Foi quando eu não resisti tão grande a presença do Espírito Santo, tão grande a presença de Deus. E eu me aquebrantei de tal maneira como nunca antes havia me aquebrantado. Eu me prostrei diante do Senhor em lágrimas e verdadeiramente eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Foi quando eu liberei uma chave que eu quero liberar sobre sua vida também, para que você possa tomar essa decisão. Foi quando eu falei: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Foi aí que a partir desse dia tudo mudou e as coisas começaram a mudar na minha vida de tal maneira que era inexplicável. Então o Senhor me deu um sonho, e o Senhor falava que a revelação daquele sonho era que Ele tinha pressa para fazer o que Ele tinha que fazer na minha vida. Foi então que no ministério de Canaã, em Carapó, os profetas começaram a falar comigo e começaram a falar as promessas de Deus para a minha vida. E aí veio o primeiro profeta, o segundo profeta, o terceiro profeta e falaram o que Deus queria fazer na minha vida. E eu mesmo assim, eu estava resistindo àquilo. Eu achava que eu não era capaz de fazer aquilo que o Senhor estava me chamando. Até que certo dia eu cheguei no Paraguai, adentrei a uma loja, foi que eu olhei e avistei um homem. E ele começou a olhar para mim e eu falei: Senhor, mais uma vez o Senhor vai falar comigo. E foi desta maneira. Aquele homem começou a olhar para mim e aquele homem começou a liberar as promessas de Deus sobre a minha vida e confirmar pela 4ª vez. E aquele homem, ele era um missionário aqui do Rio de Janeiro. Ele liberou todas aquelas palavras confirmando. E eu falei: Senhor, mais uma vez, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Foi então que eu comecei a viver as promessas de Deus. A partir do ministério de Canaã, em Carapó. Eu comecei a trabalhar naquela obra e comecei a viver coisas extraordinárias que eu nunca havia vivido antes. E Deus começou a fazer uma obra maravilhosa. Tanto na minha vida, mas na vida dos meus irmãos que estavam lá comigo. O irmão Tiago, o irmão Humberto e toda aquela igreja. Logo depois, Deus me levou para o Paraná. Me levou a conhecer também uma igreja muito simples, da Assembleia de Deus Pleno Avivamento, onde Deus direcionou, onde estava eu e o irmão Tiago, para que nós pudéssemos congregar naquele lugar. E também nós fomos acolhidos lá naquele lugar, naquela igreja, pelaquela igreja, e nós começamos a praticar, viver aquilo que o Senhor tinha nos chamado. E também sou grato pela vida dos pastores que nos receberam lá. O pastor Antônio, o pastor Júcio, nos abraçaram e nos deram a oportunidade de também praticar aquilo que o Senhor tinha nos chamado. Até que eu, no meu coração, eu sentia que eu deveria, quando voltar para o Rio de Janeiro, mudar o ministério onde
que eu congregava, para ficar mais perto de casa. Foi que o Espírito Santo começou a falar comigo e confirmar aquilo que eu estava pensando. Até que Deus usou a boca de uma missionária lá no Paraná para dizer: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, chegando no Rio de Janeiro, esperando a confirmação do Senhor, o direcionamento de Deus, para que eu pudesse estar mais próximo de casa, perto de casa, para congregar, junto com a minha esposa, com a minha família. Então foi que eu esperei durante um tempo até Deus confirmar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vivido as promessas de Deus aqui também, na família Tabernáculo Church. O meu pastor Manuel Carlos e toda a igreja me abraçaram quando eu cheguei aqui. Eu tenho vivido tudo que o Senhor prometeu. Eu creio que eu viverei muito mais. Então, se você chegou até esse momento nesse vídeo, eu quero te dar uma força, um ânimo, para que você não deixe de fazer aquilo que o Senhor está te chamando. Não se acovarde, mesmo que você não se ache capaz de viver aquilo que Deus tem para você. Creia, confia no Senhor, confia nele de todo o coração, e tudo Ele fará. Então, eu sou grato por cada pastor, pela pastora Vera, por cada um que passou pela minha vida e que me fez chegar até aqui. Hoje eu sou grato por cada um de vocês, que Deus possa abençoá-los abundantemente, que Deus possa derramar chuva de bênção sobre vocês, e tenha certeza que vocês foram usados por Deus para que hoje eu pudesse estar vivendo as promessas de Deus. Então o segredo é esse: viva o chamado, aperte o start para que você possa viver as promessas de Deus. E essa foi a chave que eu liberei sobre a sua vida. Simplesmente fala: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, e viva as promessas de Deus.